Nos sagrados registros antigos, raros são os relatos tão trágicos e comovedores como a narrativa de Tamar e Absalão. Esta história se desenrola após o rei Davi, cativado pela tentação do adultério, guerrear contra Seba e orquestrar a morte do esposo de Tamar, encontrando-se assim sob o olhar da divina providência. As palavras do profeta Natã ecoaram em seus ouvidos como um trovão proclamando: a espada nunca se apartará da tua casa, pois desprezaste a vontade divina ao tomar a esposa de Urias para ti mesma, na pessoa de Tita, de acordo com o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Essa profecia sombria lançou uma densa sombra sobre a linhagem de Davi, desencadeando uma série de tormentos conjugais, enganos, incestos e até homicídios. Era como se a autoridade e a unção divina que haviam sido concedidas a ele tivessem sido obscurecidas pelas consequências de suas ações. A narrativa desenrola-se como um terrível testemunho do poder das atitudes negativas que prosperam desenfreadas. No âmago dessa tragédia em andamento, Aminon, filho de Davi, viu-se enredado por uma obscura obsessão por Tamar, sua meia-irmã, e pela bela irmã de Absalão. O amor não correspondido de Aminon por Tamar transformou-se em uma obsessão que o corroía, tornando-o enfermo e atormentado. Nesse momento, o astuto Jonadab, confidente de Aminon, urdiu um plano maligno para saciar os desejos do jovem. Aproximando-se dele, inquiriu sobre a causa de sua aflição, percebendo a profundidade de seu sofrimento. Então, em segredo, Aminon confessou seu proibido amor por Tamar, a irmã de seu próprio irmão Absalão. O astuto Jonadab, hábil em suas artimanhas, aproveitou-se dessa vulnerabilidade e tramou uma sinistra estratégia. Sob a orientação de Jonadab, Aminon não mais se fez de enfermo e convocou Tamar para a sua presença, solicitando que preparasse alimentos para ele. Esse ato aparentemente inocente ocultava suas verdadeiras intenções e o cenário estava armado. A escuridão desceu à medida que os fios do destino trágico se entrelaçaram, preparando o terreno para uma série de eventos que mudariam irremediavelmente o curso da história. Contudo, o Senhor também havia advertido Davi de que as consequências seriam desastrosas para sua própria família. Davi, que havia cometido adultério e assassinato, agora colheria os amargos frutos de suas ações. Suas numerosas esposas e filhos se encontravam no centro desta trama. A prática de Davi de ter múltiplas esposas estava prestes a se voltar contra ele. O filho de Davi, Aminon, desenvolveu sentimentos românticos por sua meia-irmã Tamar, que, por ironia do destino, era irmã completa de Absalão. O primo de Aminon ofereceu-se para ajudá-lo em seu dilema, mas quando Jonadab tomou conhecimento disso, concebeu um plano ardiloso que permitiria a Aminon ficar a sós com Tamar por um tempo. Ainda mais terrível, ele enganaria Davi, que estava completamente alheio às maquinações do jovem. Assim, Aminon fingiu estar doente quando o rei veio visitá-lo. Não revelou a Davi seus verdadeiros intentos, mas pediu humildemente: por favor, meu senhor, convoca minha irmã Tamar para que ela faça bolos na minha presença, a fim de que eu possa comer da sua mão. O rei atendeu ao pedido, enviando um mensageiro para a casa de Tamar. Eis que Tamar proferiu as palavras, dizendo: ide, pois, agora para o lar de teu irmão, e prepara uma refeição para ele. Tamar, obediente, dirigiu-se à habitação de seu irmão Aminon. Eis que, ao adentrar, encontrou-o reclinado sobre a cama. Com mãos diligentes, ela preparou a massa e moldou pequenos pães. Com arte e esmero, adicionou os doces. Depois tomou uma bandeja e serviu o alimento diante dele. No entanto, ele recusou a oferta e exclamou: retirai-vos da minha presença, todos vós. E assim, todos deixaram o recinto como ordenado por Aminon. Então dirigiu-se a Tamar e disse: traze a comida ao meu aposento para que eu possa alimentar-me de tuas mãos. Com presteza, Tamar pegou os pães que havia preparado e os levou ao quarto de seu irmão Aminon.
Quando os apresentou a ele, ele os tomou com avidez e proferiu palavras impuras. Aproxima-te, minha irmã, e deita-te comigo. Mas ela respondeu com firmeza: Não, meu irmão, não me desonres, pois tal ato não é digno em Israel. Não te entregues a essa insensatez. Para onde poderia eu fugir com minha desonra? E tu tornar-te-ias um insensato semelhante aos tolos de Israel. Eis que Aminon, movido por seus desejos pecaminosos, não atendeu às palavras de Tamar, pois sua paixão era mais forte do que qualquer razão. Ele a forçou e consumou o ato, conforme está escrito no livro de Samuel, capítulo 13, versículos de 6 a 14. Assim, a trama maligna foi tecida e criou-se um dilema de paixão que ameaçava desfazer os frágeis laços que uniam a casa de Davi. Eis que Aminon sentiu ódio por Tamar com intensidade, mais do que o amor que anteriormente nutrira por ela, pois seu amor se transformara em luxúria. Aminon, então, a ordenou: Levanta-te e vai-te embora. Mas Tamar replicou: Não, isto seria um mal maior do que aquele que já me infligiste. No entanto, ele recusou a ouvir-lhe e chamou o seu servo, dizendo-lhe: Expulsai esta mulher da minha presença e trancai a porta após ela. Assim, um servo a lançou fora e fechou a porta. Tamar estava vestida com um manto real, pois ela era uma virgem real. Eis que Tamar chorou amargamente e rasgou o manto real que vestia. Colocou cinza sobre sua cabeça e, com dor profunda, pranteou em alta voz. Seu irmão Absalão veio a ela e disse: Silencia, minha irmã, pois ele é teu irmão. Não permitas que teu coração seja perturbado. E assim, Tamar viveu sob a proteção de seu irmão Absalão, na casa dele como uma mulher desolada, conforme está escrito no livro de Samuel, capítulo 13, versículos de 15 a 20. Absalão a consolou, mas já nutria em seu coração planos de vingança contra Aminon. Na verdade, ele já havia maquinado um plano para vingar-se de Aminon. Porém, Absalão aparentava não considerar a situação excessivamente terrível. Tamar permaneceu desolada na casa de seu irmão Absalão, embora não tivesse cometido qualquer ato que justificasse tal vergonha. Agora, sua perspectiva de casamento estava comprometida, indicando que não havia sido dada em matrimônio nem concebido filhos antes de sua passagem para a eternidade. Tanto os justos quanto os culpados podem ser afligidos pelos males decorrentes da concupiscência. Ainda que a ira consumisse o coração de Davi, ele não puniu Aminon com a severidade que a ação merecia, talvez porque todos estavam processando a transgressão de Davi à época. Davi estava ciente de sua responsabilidade, mas foi incapaz de agir. Esta situação é uma manifestação dos pecados que intencionalmente cometemos, pois eles nos roubam a liberdade moral e a capacidade de falar e testemunhar com liberdade. Davi pode ter sido influenciado pelo fato de que Aminon era seu primogênito, parecendo a escolha mais lógica para sucedê-lo no trono. Assim, estes foram os filhos de Davi, que nasceram para ele em Hebrom. O primogênito foi Aminon, filho de Aminoalita. O segundo foi Daniel, filho de Abigail, a Carmelita. Quando o rei Davi ouviu estas notícias, ficou enfurecido. E Absalão não falou com Aminon, nem bem nem mal, pois o odiava por ter desonrado sua irmã Tamar. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 21 e 22. Pode-se questionar se a fortaleza moral de Davi foi enfraquecida pelo conhecimento de seu pecado sexual anterior. Esta pergunta é legítima, no entanto, sua inação foi uma declaração por si só. Por outro lado, Absalão planejou vingar-se de Aminon por difamar sua irmã e aguardou pacientemente por uma oportunidade. A história continua a se desenrolar, evidenciando os conflitos e as consequências dos pecados cometidos, à medida que os sentimentos de vingança de Absalão se tornam cada vez mais claros. 2 anos depois, Absalão encontrou a oportunidade para a vingança, quando estava nas cercanias das terras de Efraim, onde as ovelhas eram tosquiadas. Ele convidou todos os filhos do rei para comparecerem. Absalão dirigiu-se ao rei e disse:
Eis que teu servo tem tosquiadores, ora o rei e os seus servos vão com teu servo. O rei recusou, dizendo: Não, meu filho, não vamos todos, para que não te sejamos pesados. A despeito das súplicas de Absalão, o rei não foi, mas abençoou-o. Absalão insistiu: Peço-te que meu irmão Aminon vá conosco. E o rei indagou: Por que ir ele contigo? Absalão perseverou, e o rei enviou Aminon e todos os outros filhos do rei com Absalão. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 23 a 27. Absalão esperou pacientemente o momento propício para executar sua vingança. Este momento chegou após cerca de 2 anos, quando as ovelhas estavam sendo tosquiadas perto de Betel. Grandes celebrações estavam planejadas, mas o convite de Absalão ao seu pai não foi aceito, provavelmente porque Davi queria poupar seu filho das despesas onerosas. No entanto, todos os filhos do rei foram trazidos, e o mais importante deles era Aminon, que, como filho mais velho, representava o pai ausente. Num sinal premeditado, Absalão instruiu seus servos, ordenando: Quando o coração de Aminon estiver alegre pelo vinho, e eu disser a vós: Feride a Aminon, então matai-o. Não tenhais medo, não fui eu quem deu esta ordem. Sede corajosos e destemidos. Os servos de Absalão cumpriram exatamente o que ele havia ordenado, e todos os filhos do rei levantaram-se, montaram suas mulas e fugiram. Enquanto estavam a caminho, a notícia chegou a Davi, informando que Absalão havia ferido e morto todos os filhos do rei, e nenhum deles havia sobrevivido. Então o rei levantou-se, rasgou suas roupas e se prostrou no chão. Todos os seus servos também estavam ao seu redor, com as roupas rasgadas. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: Não pensem que todos os filhos do rei foram mortos, pois apenas Aminon está morto. Ele explicou que isso estava relacionado à intenção de vingança de Absalão, desde o dia em que ele violou sua irmã Tamar. Todos os outros filhos do rei estão mortos, mas apenas Aminon está morto. Agora, Absalão fugiu. Quando o jovem que servia como vigia levantou os olhos, viu uma grande multidão vindo pela estrada atrás dele, ao lado da montanha. Jonadab disse ao rei: Eis que os filhos do rei vêm, como disse teu servo. Quando ele terminou de falar, os filhos do rei chegaram, levantaram a voz e choraram. O rei e todos os seus servos também choraram copiosamente. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 28 a 36. Enquanto isso, Davi foi informado de que Absalão havia sido responsável pela morte de todos os seus filhos. Novamente, Davi foi tomado pela tristeza e dor. Jonadab dissipou os boatos, informando que apenas Aminon havia sido morto e que Absalão havia planejado o ato desde o dia em que Tamar foi violada. Pouco depois, os filhos de Davi retornaram a Jerusalém com muitas lágrimas. Agora te convido a continuar conosco e assistir mais um relato bíblico. Clique nesse vídeo que aparece na tela, que tenho certeza que essa é mais uma história de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.